pessoal, vamos nessa. Valeu demais pelo convite, né? E vamos lá responder algumas perguntas sobre o esporte especializado. Bom, a primeira que vocês me mandaram aqui, né? Como você observa a crescente do basquete como esporte de representatividade no Brasil, que tem essa melhoria aí em clubes, investimentos, etc e tal. Bom, gente, primeiro de tudo eu acho o seguinte, né? O basquete brasileiro, a gente sempre teve grandes talentos no basquete. É chovendo molhado falar da geração do Oscar, né? Os títulos conquistados aí pela nossa seleção. E o basquete, cara, eu acho que ele tem, assim, muita gente boa de bola aí nas quadras de bairros, nos clubes, nas categorias de base. O que eu acho que falta é um investimento substancial aí no esporte, porque se você pensar em termos de investimento no esporte no Brasil, sempre vem à mente o futebol, né? Acaba que atletismo, vôlei, basquete, apesar deles terem mais investimento nos dias de hoje, acaba que eles ficam em segundo, terceiro plano. Então, algumas políticas públicas já foram adotadas, os centros de formação já têm um certo investimento do governo federal, de patrocinadores, né, empresas privadas. Isso ajudou a melhorar bastante, né, o cenário do basquete no nosso país. Agora, tem um ponto crucial aí, e eu vou dividir em duas partes essa resposta, até porque na terceira pergunta vocês me perguntam, né, sobre clubes que não disputam, por exemplo, o NBB, que é a principal liga de basquete aqui no Brasil. Eu vou tratar um pouquinho desse tema também, mas eu acho que primeiro de tudo, tá? O basquete brasileiro, a gente tem uma evolução do basquete, e a evolução no sentido também da gente passar a ter atletas a nível de NBA, atletas que foram draftados, que ainda podem ser draftados pela principal liga de basquete do mundo. E isso acontece muito a partir do momento da criação do Novo Basquete Brasil. A Confederação Brasileira de Basquete, ela chancela, né? Chancelava os campeonatos. Tem um campeonato que é chancelado pela CBB. Eles cuidam da seleção brasileira. Mas assim, eu sempre achei a CBB uma verdadeira bagunça, uma verdadeira zona. Então, a partir do momento que o NBB é criado, isso muda o nível do basquete no Brasil, isso aumenta o nível do esporte aqui no nosso país. Tanto é que você vê, sempre quando tem uma picuinha entre CBB e NBB, quem vai chancelar o torneio que leva para o Sul-Americano, a CBB querendo entrar em alguma seara que o NBB cuida, né, em termos de clubes de basquete no Brasil. Se você conversar com a maioria dos dirigentes aí dos clubes que disputam o Novo Basquete Brasil, todo mundo vai falar, a gente não tá nem aí, pouco importa o que a CBB faz, porque pra gente a CBB não representa nada. Então a organização dos clubes dentro do Novo Basquete Brasil ajudou e muito nessa melhoria nos clubes, atrair investimentos. Tanto é que a gente vê o basquete brasileiro com outros olhos de um tempo para cá, desde a criação do NBB. Eu acho que foi muito importante a criação do Novo Basquete Brasil para aumentar o nível e para fazer o basquete brasileiro crescer. A segunda pergunta, né, sobre essas narrações aí que eu já fiz para o Minas Tênis Clube, como chegaram esses convites. Cara, foi muito questão de networking, né? Para trabalhar aqui no Jornal O Tempo e no dia a dia com as pautas do esporte especializado, você acaba conhecendo um assessor do Minas Tênis Clube, uma pessoa que já viu um trabalho seu em outro projeto dentro da rádio, até mesmo de freela. Acaba que esse boca a boca, né? Esse marketing que a sua rede de contatos faz, isso ajuda bastante. E assim, foi uma oportunidade muito da hora, né? Foi muito legal ter feito esses jogos pro Minas, porque o primeiro que eu fiz foi um jogo de Copa Super 8 contra o Mogi, ainda na pandemia. O NBB liberou o sinal para o Minas transmitir esse jogo no YouTube do Minas Tênis Clube. E aí na pandemia, eu e o Alexandre, que é um dos técnicos da base do Minas, a gente foi para um estúdio aqui em Belo Horizonte. E, cara, foi muito da hora, porque foi uma transmissão totalmente voltada para o torcedor do Minas. Claro que tínhamos ali torcedores do Mogi que puderam acompanhar o jogo e tal. Só que a nossa pegada era uma transmissão totalmente focada, voltada para os torcedores do Minas Storm, sacou? Foi o Alexandre Arantes, o treinador da base do basquete do Minas, teve comigo nessa. Então, assim, foi muito da hora esse convite, né? Surgiu a partir da rede de contatos que eu tinha, fiz esse jogo do Super 8. Depois acabou que pintaram outras oportunidades, fui convidado até para fazer jogo de vôlei, por incompatibilidade de agenda não deu certo. E fiz alguns jogos também da BCLA, né, que é a Basketball Champions League Americas,
as transmissões foram para o YouTube do Minas e também para o DAZN. Então, assim, essa do YouTube do Minas eu podia, né, me exceder, de certo modo, aí, nos comentários, nas narrações dos lances do Minas. A do DAZN eu tinha que dosar um pouquinho mais, porque tinha torcedor do Flamengo acompanhando. Mas, assim, foi muito da hora e o networking que ajudou que esse convite chegasse até mim. E foi muito legal. Voltando à primeira questão lá das formações dessas ligas, né? O NBB saindo da asa da CBB, e o NBB fortalece muito o basquete no Brasil, mas a gente tem o surgimento de novos clubes, como o Cruzeiro, que tem esse projeto do basquete, né? Que já venceu, inclusive, esse campeonato chancelado pela Confederação Brasileira de Basquete, e como isso contribui para o NBB e para outras ligas. Bom, acaba que, não que seja, eu não tenho conhecimento disso, tá? Acaba que a gente não tem até hoje um torneio em que a gente consiga botar um time que disputa o NBB contra um time que disputa esse torneio chancelado pela CBB. Mas é legal você ter ligas em níveis inferiores, porque, cara, você tem muitos clubes aí que tem potencial para formar os seus times de basquete. O Cruzeiro é um clube gigantesco. O Cruzeiro já teve equipe de atletismo, tem o Sada Cruzeiro, que é uma baita equipe de vôlei, né, campeoníssima. Então, se o Cruzeiro, dentro dessa estrutura do que o Cruzeiro se propõe, ele tem condições de fazer um time de basquete, que bom que ele juntou com o pessoal lá da prefeitura de Itatiaia-Sul, juntou com o Olímpico, que é um outro clube tradicionalíssimo do esporte especializado aqui em Minas Gerais, e eles puderam montar esse time. Não é o mesmo nível que você tem no campeonato do NBB, mas, pô, é da hora, porque, gente, serve como, digamos assim, uma divisão inferior, e acaba que os olheiros do NBB podem ver um moleque que é bom pra caramba lá no time do Cruzeiro e chama esse cara pra fazer um teste, jogar no Minas, jogar no Franca, jogar no Flamengo, que são os grandes times do nosso basquete. Então eu vejo, assim, com excelentes olhos, com muitos bons olhos, o surgimento de novos clubes, de novas ligas. Quanto mais, melhor. Desde que o projeto ele seja algo sério, que as pessoas que se comprometeram a tocar o projeto daquele time, né, elas saibam onde estão pisando, que elas não iludam os atletas, porque a gente já viu em outros esportes, times de vôlei que foram formados e aí, pô, vai ter investimento, vai ter grana e do nada o projeto acaba, do nada, né, do nada acaba esse projeto. Então é muito triste, porque você tem que pensar que tem um atleta ali, que é o ganha-pão dele, ele depende da performance esportiva dele para poder levar o sustento para a família dele, o cara tem os compromissos financeiros dele, enfim. Então, desde que tenha responsabilidade, eu vejo, assim, com bons olhos esses projetos aí. Claro, sucesso ao basquete do Cruzeiro também, ainda que não seja um time que disputa o NBB, é muito da hora ter essas novas ligas e esses novos times. Vamos para mais uma pergunta aqui. Quais são as principais mudanças que você nota que influenciaram o desenvolvimento do esporte no Brasil? Galera, vamos lá, voltando um pouquinho na primeira e terceira perguntas, né? Já falei que o Brasil é celeiro de grandes atletas do basquete, o Oscar e sua geração. O NBB foi importantíssimo porque eu acho que a CBB atrasava muito o desenvolvimento do basquete no Brasil. A partir do momento que você tem a criação da liga, com os clubes tendo essa certa independência da confederação, isso é muito importante para o esporte. Eu acho que isso, quando acontecer no futebol também, vai ajudar pra caramba o Campeonato Brasileiro, ainda que eu acho que o ego, a desorganização e a falta do diálogo do futebol, eles são muito maiores do que no basquete e, assim, acho que seria muito da hora ter uma liga do futebol aqui no Brasil, mas duvido que isso vai acontecer. Quando já teve aquela primeira conversa da liga alguns anos atrás, na primeira reunião já teve presidente do Atlético Paranaense tretando com o presidente do Bahia. Então, assim, foi uma pequena viagem da minha parte, assim, mas acho que no futebol não vai rolar, mas no basquete rolou. Foi muito importante. Essa liberdade que os clubes têm para organizar o NBB ajudou pra caramba para se soltar das amarras da Confederação Brasileira de Basquete. Eu acho que isso pesava muito no processo de formação e desenvolvimento do basquete aqui no nosso país. Tanto é que, se vocês repararem, a partir do momento que o NBB é criado, primeiro de tudo, você já vê parceria do NBB com a NBA. Aqueles programas de desenvolvimento, de criação de escolinhas dentro de alguns clubes aqui no nosso basquete brasileiro, que tem parceria com a NBA, isso vem a partir da criação do NBB. A valorização do produto e da experiência do torcedor.
Com o NBB, você passa a ter um jogo das estrelas, que é um produto totalmente rentável. Isso é transmitido no YouTube, nos canais de televisão, e a galera compra a ideia. Você vê um aumento no nível dos patrocinadores, não só no nível, eu falo assim, em termos de potência dos patrocinadores para investirem mais grana nos times, mas um aumento também na quantidade desses patrocinadores. Então a criação da liga, do NBB, foi benéfica para o esporte, para o basquete, como um todo. Visibilidade, aumento dos patrocínios, uma liga mais forte, parceria com a NBA, esses programas de NBA Care, de olheiros da NBA aqui acompanhando os jogos do NBB também, para poder pensar esses atletas e falar, esse cara aqui é draftável, ele pode ir pro draft da NBA. Isso ajudou pra caramba, tá? Então eu vejo que a partir da criação do NBB, o basquete brasileiro deu um salto assim absurdo e melhorou consideravelmente em termos de nível do basquete. Sobre o futuro do esporte, tá? Em nível de jogabilidade, aportes financeiros eu acho que quanto mais melhor, e o futuro é muito promissor. Tem muito ainda a melhorar, muito ainda a crescer. Investimentos governamentais, já tem investimento do governo federal, de empresas estatais, mas a partir do momento que o campeonato se torna mais interessante, que o nível aumenta, a tendência é que mais patrocinadores apareçam e que um aporte maior aconteça. Tanto é que neste ano o Campeonato Brasileiro, né, o NBB, é o NBB Caixa. Então você já tem um banco estatal sendo, né, o principal patrocinador e dá o naming rights do campeonato. A gente já percebe essa certa mudança na temporada 2023-24. Isso ajuda pra caramba, né? E o futuro do esporte no Brasil em nível de jogabilidade, cara, o esporte cresceu demais, né? O basquete, fora da NBA, porque a NBA é showtime, né? A NBA é aquele cara de 3 metros de altura, brincando obviamente, o cara pega a bola, ele pula dali da linha do lance livre e enterra a bola. Aquelas jogadas maravilhosas, né? Um basquete de uma habilidade, assim, um nível muito mais alto que o nível do Brasil. Mas, velho, a gente já melhorou demais. Em termos de enterrada. Você viu algumas enterradas nos jogos de basquete no Brasil lá no passado, mas hoje em dia a qualidade que os caras têm, a audácia que os caras têm para poderem ousar um pouco mais dentro da quadra, isso melhorou pra caramba. A qualidade dos arremessos e tal. O jogo de basquete hoje, eu falo que é NBA, para alguns times, tá? Sem clubismo. Ficou um jogo chato, principalmente depois do advento de Stephen Curry, que é um baita jogador de basquete, mas ficou esse jogo chato só de bola de 3, de 3, de 3. Então, assim, eu acho da hora quando você vê um jogo de passing game, de backdoor, de movimentação, trabalho de bola, e o cara ficando livre para poder subir para uma bandeja, para enterrar, até mesmo um trabalho de bola ali, para um arremesso de 3, de qualidade. O nível do basquete americano ele é muito mais alto que o nosso, mas o nosso melhorou bastante. Você vê a chegada de treinadores estrangeiros, jogadores que tiveram experiência talvez até em NBA ou em ligas de desenvolvimento, na D-League lá nos Estados Unidos, jogando aqui no nosso país. Tudo isso ajuda a engrandecer, a aumentar o nível do futebol, e eu espero que o nível de jogabilidade aumente sempre aqui no nosso basquete. E já respondendo também se a diferença de nível, a diferença é gritante, né, cara? Se você botar um time do NBB para jogar contra o time da NBA, pode até dar um calor, a depender da franquia do time da NBA. Mas ainda assim, velho, o nível dos caras é muito mais alto que o nosso. A diferença é grande, sim, em aspectos principalmente de velocidade e a parte técnica, né? Eu brinco que, por exemplo, futebol americano, da experiência que eu tive no Minas Locomotiva, os gringos que jogaram no Minas Locomotiva, que hoje é o América Locomotiva, o nível dos caras, velho, eles olhavam pra gente e falavam assim, vocês estão dando 100% dentro de quadra? Isso é o 100% de vocês? Lá nos Estados Unidos, o moleque, ele nasce praticamente, ele já tem um contato com o esporte desde o início da vida dele. Seja numa escola pública, às vezes ali numa escola particular, se o pai tem muita grana para pagar a escola particular e tal. Mas nos Estados Unidos, por ter essa cultura de investir no esporte, o moleque tem contato com vários esportes desde cedo. Isso faz com que a parte física, né, e todo o talento que ele pode ter ali, um talento talvez escondido e tal, ele desenvolva esse talento mais rápido e mais cedo. Aqui no Brasil, como a gente não tem essa cultura
tão forte assim da criança ter o contato com o esporte desde cedo. Infelizmente, escola pública tem aula de educação física, mas não é no mesmo nível. Tem uns projetos sociais, mas não é o mesmo nível e tudo mais. Aí o pai vai ter que pagar uma escolinha de judô, de basquete, karatê, enfim. Mas lá nos Estados Unidos isso é muito mais evidente, a criança tem contato mais cedo. Peculiaridades da narração de um jogo de basquete. Velho, o jogo de basquete é o seguinte, né? Não é um jogo de futebol no rádio que você vai ter que estar ali dando aquele gás o tempo todo e parecendo que todo chute a bola passou tirando tinta da trave, né? É um jogo mais controlado, mais cadenciado, apesar de ter a sua velocidade, sim, mas você não pode imprimir tanta velocidade igual se você estivesse narrando um jogo de futebol no rádio. O jogo de basquete é o seguinte, você pode ter ali uma narração mais conversada, trocando uma ideia com o comentarista, e essa jogada aí, não sei o que e tal, arremessou para 3, beleza. Você não precisa estar tanto ali no pique da informação e tendo que trabalhar na cabeça do ouvinte, igual numa transmissão de rádio, algumas coisas que estão acontecendo no jogo. Então, assim, tem essas peculiaridades que é um pouco mais tranquilo, talvez, para você narrar. E, assim, em termos de adaptar a narrativa, é mais disso, de não ter que imprimir tanta velocidade na transmissão, porque é uma parada menos corrida do que uma transmissão de futebol no rádio, e também conhecer um pouquinho do esporte, gostar do esporte ajuda pra caramba, né? Então, isso facilita bastante você conhecer. Acho que em termos de desafios, é mais de lembrar o nome de uma jogada, uma formação, lembrar as posições do basquete ali, esse jogador ele é armador, é posição tal, posição 1, 2, 3, 4, 5, mas isso aí, a partir do momento que você estuda e se prepara bem para uma transmissão, rapidinho vem, é mais sossegado, entendeu? Em termos de linguagem, estilo de narração, equilibrar objetividade, imparcialidade, paixão pelo entusiasmo do jogo, entusiasmo pelo jogo. Cara, assim, eu acho que tem que ter o equilíbrio, principalmente se você tá fazendo a transmissão igual eu fiz as do DAZN, um jogo do Minas contra o Flamengo, e era num canal de TV, numa plataforma de streaming, né, e são várias hoje, graças a Deus, por isso, né, porque a gente tem mais plataformas transmitindo jogos e tal, eu acho isso muito da hora, porque ajuda a difundir, você não fica refém de uma empresa X ou Y para poder acompanhar as transmissões aí, né. Mas sobre termos de linguagem e parcialidade, é saber, se eu tô fazendo um jogo pro YouTube do Minas, um jogo do basquete do Minas, eu vou narrar e eu sou Minas desde criancinha. Se eu tô fazendo para uma TV que vai ter um torcedor ali do Flamengo, do Franca, do São Paulo, do Vasco, do Bauru, acompanhando o jogo, aí tem um pouquinho mais de imparcialidade, mas mantendo o pique, né? Mantendo o entusiasmo, a paixão e trazendo a emoção do jogo. Eu acho que depende muito do seu público naquela plataforma, naquela transmissão, se é uma parada mais nichada, mais específica ou não, se você pode ter outras pessoas acompanhando ali a sua transmissão. Antepenúltima pergunta aqui. O que você acha de basquete ter sido visto como atração midiática? E se isso ofusca o esporte propriamente dito? Cara, será atração midiática e tal? Vocês falam mais no termo, no sentido de ser uma parada de um show, assim? É esse o sentido? Não sei, velho. Atração midiática aqui, o sentido que vocês quiseram pôr nessa pergunta, não, mas... cara, eu acho que assim, todo esporte tem seu brilho, todas as modalidades tem aquilo que atrai mais uma modalidade do que na outra. O futebol é mais popular, o basquete pode ser visto como um showtime e tudo mais, mas sinceramente não sei se é visto assim como atração midiática, não. Eu sinceramente não vejo o basquete com esses olhos, tá? A presença de grandes estrelas do basquete brasileiro e internacional tem contribuído para a popularidade do esporte na mídia. Ter gringos no NBB ajuda pra caramba, porque aumenta o nível do jogo. Ter brasileiros na NBA aumenta a popularidade, sim, do basquete no Brasil. Não que ela não exista, é bem menos que o futebol, mas ajuda pra caramba, sim.
E, cara, estrelas internacionais, isso é muito importante para mostrar, e aí é uma visão muito que o americano tem, de achar que o basquete, o esporte nos Estados Unidos, é uma bolha fechada onde você tem só americano. Sabe aquele negócio de quando um time ganha a World Series of Baseball, né? A Série Mundial do Beisebol. É Série Mundial, mas só tem time dos Estados Unidos e do Canadá. Então, para eles, principalmente, é da hora você ver que, pô, tem muita gente ali que joga bola pra caramba. Tem muito jogador de basquete que é bom pra caramba no Brasil, na Argentina, no Uruguai. Você tem um basquete de tradição, um basquete muito forte. Na América Central, no Caribe. Pô, você tem aí o Doncic, o Jokic, o Antetokounmpo. Esses caras são europeus, então foge um pouco da bolha aí de achar que é só americano e canadense que joga pra caramba. Muito pelo contrário. E quanto mais pessoas de outros lugares do planeta Terra, melhor sim para a popularidade do basquete a nível mundial. E sobre os atletas do basquete brasileiro nos próximos anos, falando um pouquinho aqui do Gui Santos, né? Pô, o Gui Santos foi da hora porque o Gui Santos a gente pôde acompanhar vendo os jogos do Minas aqui em Belo Horizonte, né? O Gui Santos está num time que é sensacional, que é o Golden State Warriors. Apesar da temporada dos Warriors esse ano ter sido uma bela de uma porcaria, muito em virtude de lesão dos jogadores. Chega um momento também, galera, que precisa dessa renovação. O Stephen Curry joga pra caramba, o Klay Thompson teve sua importância, o Draymond Green, só que precisa daquela renovação. Então, assim, eu vejo no Gui Santos, talvez essa renovação que o Golden State precisa passar a enxergar, passar a entender que eles precisam. Porque, velho, é igual Los Angeles Lakers. O Lakers, você tem o LeBron James, o Anthony Davis, você tem outros jogadores de apoio ali, second string, que são bons pra caramba. Mas o LeBron já não é o mesmo LeBron de antigamente, velho. A idade chega pra todos. O Anthony Davis, ele joga bola pra caramba, mas tem momentos na temporada que ele vai oscilar, sem contar os outros jogadores do elenco do Lakers, que sim, são bons de bola, mas nem sempre vão estar 100%. Então, baseado no Gui Santos, que é um cara que eu acompanhei de perto, por ir aos Jogos do Minas e tudo mais, eu vejo que tem uma safra muito promissora. Com o próprio Gui Santos, tem também, cara, o Iago, que jogou no Flamengo. Se eu não me engano, hoje ele tá no Olympiacos da Grécia ou em algum time lá do leste europeu. Tô até procurando aqui enquanto eu falo, tá? Cadê o Iago aqui, ó? O Iago Matheus, ele tá no Estrela Vermelha, velho. Tá jogando lá na Sérvia. Então, assim, pô, o Iago joga pra caramba, velho. É outro moleque aí promissor, moleque abaixutinho, joga bola pra caramba. Eu vejo que tem muitos atletas bons dessa atual safra brasileira. O Gui Santos e o Iago são dois exemplos que eu tô lembrando aqui de cabeça. E acho que dá pra gente melhorar sim, viu? Espero que o basquete brasileiro cresça nos próximos anos. Apesar que, quando a gente fala em seleção brasileira, aí a gente volta para a CBB. E o Brasil corre aí um risco, um sério risco de ficar fora da Olimpíada de Paris 2024. Então, assim, tem muito moleque bom? Tem. O Gustavinho, que estava treinando a seleção brasileira, já não é mais treinador, é um cara muito bom. É um puta treinador lá no Flamengo. Mas por que será quando você junta esses jogadores que são muito bons, bate os caras no liquidificador e não dá liga? Será que a convocação da CBB que é equivocada? Será que parece aquelas seleções europeias que os caras jogam pra caramba nos clubes, mas na hora que junta a turma não dá certo? Sinceramente é o grande mistério aí, então vamos ver, né? Porque talentos individuais bons você tem no basquete brasileiro, mas na hora que tá batendo a turma no liquidificador, juntando pra convocar a seleção, não tem dado tão certo assim. Bom, turma, espero ter ajudado aqui nesses minutos que eu falei com vocês. Sucesso para todo mundo.